Graça e paz, amada Igreja Cristo Salva de Campinas, que saudade que estamos de vocês, do fundo do nosso coração. Um prazer e uma alegria, mais uma vez, estar fazendo parte de um momento extraordinário, um momento significativo na história e na vida dessa igreja que nós amamos muito. Eu estou passando aqui, na verdade, para abençoá-los, abençoar a iniciativa dessa conferência, que certamente vai ser um divisor de águas. Aliás, por falar em divisor de águas, eu queria usar exatamente como fundamento, como base da reflexão que eu quero trazer nesse dia para você, o texto de Ezequiel 47. Todos nós conhecemos o texto de Ezequiel 47, aquele texto que fala que o profeta foi levado não somente a entrar e passar pelas águas, mas também para medir as águas. A última expressão do texto de Ezequiel 47, da visão referida, fala do resultado da atitude do profeta. E o resultado foi uma multidão excessiva. Você há de convir comigo que quando a gente fala de uma multidão, a gente já está falando de muita gente. Quando a gente está falando de uma multidão excessiva, então eu quero que o Espírito de Deus gere no seu coração esse resultado para a igreja de Campinas e arredores. Uma multidão excessiva. No entanto, eu quero convidar você a olhar especialmente para o versículo de número 6, porque o versículo de número 6, ele nos motiva a fazer algo que vai ser determinante para que o mesmo resultado seja alcançado por nós. Versículo de número 6 diz assim: viste isto, filho do homem? Esse verbo ver, viste isso, a gente às vezes é muito superficial quando a gente lê o texto, porque quando eu falo para você ver alguma coisa, a gente pode fazer isso do ponto de vista superficial, a gente pode fazer isso do ponto de vista profundo. Mas esse verbo original hebraico, ele significa veja, considera, perceba, examine, inspecione, ou seja, exatamente isso que vocês estão fazendo nesse dia, inspecionando, averiguando, investigando com profundidade. E sabe, querido, usando esse texto, usando essa experiência do profeta, eu quero compartilhar com você o que foi que Deus viu no coração desse profeta que pôde produzir esse resultado. Em primeiro lugar, Deus viu uma disposição para dar uma volta do lado de fora. O texto nos diz, você pode perceber isso comigo, que o texto começa dentro do templo, mas ele termina fora do templo. Isso aqui é um detalhe significativo. A visão começa dentro do templo, o profeta começa a ter a visão de águas purificadoras que saem de dentro do templo, mas a experiência mais profunda e mais forte que o profeta teve foi do lado de fora. Eu estou falando isso para você porque nós precisamos, se desejamos ter o mesmo resultado que o profeta teve, nós precisamos decididamente dar uma volta para o lado de fora. Esse é o sentido da palavra eclésia ou eclesia, você deve saber tanto quanto eu, ou seja, chamados para fora. A igreja ela precisa ser vista, a igreja precisa ser reconhecida, a igreja precisa ser um instrumento de transformação no meio da sociedade onde ela está inserida. A segunda verdade é que nós precisamos estar dispostos a passar pelas águas. Sabe, querido, alguma vez eu acredito que a maioria de nós, quando estava diante de um mar ou de um rio, ficou preocupado, será que eu entro, será que eu não entro? E sabe, passar pelas águas significa sair da área de conforto. Um filme que tem me impressionado muito há muitos anos é o filme A Cabana. E numa das cenas mais impressionantes do filme, Mackenzie, ele anda sobre as águas. E na conversa que ele está tendo com aquele que representa Jesus, no filme, Jesus diz para ele assim: olha, você conseguiu fazer isso porque eu estou com você. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que seja qual for o desafio, seja qual for o investimento que você vai fazer nesses dias futuros, você precisa ter certeza de que Mateus 28, Marcos 16, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca estará sozinho. A terceira lição é que você precisa determinar o nível da sua conquista. Querido, às vezes a gente fica esperando que Deus determine o nível da nossa conquista, que Deus faça o milagre. Obviamente que Ele é o agente, o principal, aquele que vai gerar um milagre, mas eu é que determino, porque eu é que me limito, eu é que
coloco limite para as minhas conquistas. Quando esse profeta entra nas águas e ele mede 500, ele mede mais 500, ele mede mais 500, 500 dá no tornozelo, 500 dá no joelho, 500 dá nos lombos, o lugar onde atinge exatamente o nosso sistema reprodutor. Ou seja, nós é que determinamos o nível de esterilidade ou o nível de frutificação que nós vamos viver. E vamos além do que isso, além dos lombos, vamos a tal ponto que as águas nos encobrirão e nós estaremos completamente dominados pelo Espírito Santo e Deus vai fazer algo sobrenatural conosco. A última lição que eu quero compartilhar com você, baseado nesse texto, é de que nós precisamos estar dispostos a compartilhar com o maior número de pessoas a experiência que nós temos tido do lado de dentro. Sabe, o texto diz que as águas entrarão no Mar Morto e essas águas elas ficarão saudáveis. É isso que o texto diz. Você deve saber tanto quanto eu que uma das razões pelas quais o Mar Morto é chamado Mar Morto não é somente pelo fato de ter uma alta salinidade e não haver nenhum tipo de vida naquele local da terra, mas ele chama Mar Morto porque ele só recebe e não deságua. Termina ali, por isso ele é chamado de Mar Morto também. Tem muita gente na igreja que está recebendo, mas não está compartilhando aquilo que tem recebido dentro da igreja. Sabe, querido, eu quero profetizar que nos dias futuros da Igreja Cristo Salva em Campinas, vocês entrarão no mesmo nível de resultado que o profeta entrou quando nós lemos esse capítulo que eu propus no começo dessa reflexão. As redes apanharão peixes em multidão excessiva, à margem toda sorte de árvores frutíferas, cujas folhas não murcham, não caem, não vai faltar fruto, a folha vai ser remédio, o fruto vai ser alimento. E eu quero terminar profetizando o que diz o versículo de número 8. Versículo de número 8 diz que as águas saíam do limiar do templo, desciam a Campina até entrarem no Mar Morto. Eu quero que você substitui Campina por Campinas e arredores. As águas sairão do limiar do templo, descerão por toda Campinas até entrarem em todas as regiões onde há morte, onde há cadeia, onde há prisão, onde há enfermidade, e a unção para o extraordinário, para o sobrenatural estará sobre vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, tamo junto!